Fala pessoal, tudo bem? Graças e paz, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, né? Canal Rafael Guarnier. Chegamos aos 500 inscritos, eu quero agradecer a cada um de vocês, né, que se inscreveram, que acompanham, que compartilham e te pedir, né, mais uma vez, curta, né, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. A primeira meta foi alcançada, a meta dos 500, e agora a segunda meta é a meta dos 1000 inscritos. Eu tenho certeza que juntos nós vamos chegar aí muito mais rápido. Basta que você, um desses 500 inscritos, recomende o canal para outro e pronto, né? Chegaremos aí aos 1000 inscritos, que é o nosso grande objetivo inicial aí do canal, certo? A nível de inscrições, lógico, né? Que o objetivo principal do canal é compartilhar essa palavra poderosa, a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, estamos aí quase terminando a primeira epístola aos Coríntios, né? O nosso estudo aí, versículo por versículo, comentado, esmiuçado para vocês. E que epístola tremenda, irmãos. Né? O apóstolo Paulo vai tratar hoje do 10º problema, né? No capítulo 15, que nós vamos ver, um capítulo grande, interessantíssimo. E os coríntios, pasmem, eles não acreditavam na ressurreição. Assim como aquelas seitas, né, dos saduceus, né, lá de Mateus 22, versículo 23, Atos 23, versículo 8, nós vimos também. A boa parte da igreja de Coríntios, né, dos coríntios, não acreditavam na ressurreição. Irmão, o negócio era puxado ali, né, e por isso o apóstolo vai gastar aí 58 versículos, né, assim, um capítulo imenso falando exclusivamente da ressurreição de Cristo. Amém? A primícia da ressurreição. Ele, Cristo, é a garantia que nós ressuscitaremos, né? Porque ele é a primícia, ele é o primeiro. Né? Lá em Levítico, né? E depois eu posso achar o texto para vocês, Cristo é a primícia. Né? Vamos ver se eu acho o texto aqui rapidinho, antes de iniciarmos a nossa aula. Mas se você for lá em Levítico, acompanhe comigo. Levítico 23, versículo 9. Olha lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então aqui, né, versículo 11: E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte, ao sábado, o sacerdote moverá, né, o molho. Então aqui ele está se referindo, né, a essa ressurreição. Ele faz uma alusão à ressurreição da primícia, que é Cristo. E Cristo é a nossa garantia de ressuscitarmos também. Amém? Mas vamos estudar isso bem detalhadamente nesse capítulo. Eu quero começar já. Abra sua Bíblia aí, capítulo 15, versículo 1 da primeira epístola aos Coríntios. Amém? Olha lá. Vai dizer assim, ó. Todo esse capítulo, como eu falei, trata da ressurreição, né? Mas dos versículos aqui 1 ao 11, tá? Dos versículos 1... Não, vamos separar melhor. Versículos 1 ao 4 primeiro. Ele vai falar da ressurreição de Cristo pregada. Né? A ressurreição pregada. Olha lá. Olha o que o apóstolo vai dizer. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes. Versículo 2: Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, né, se não é que crestes em vão. Deixa eu ler até o 4. Versículo 3: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4: E que foi sepultado e que ressuscitou ao
terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos lá. No versículo 1, quando ele vai falar desse evangelho, né? Paulo está falando assim, ó, o evangelho que vos tenho anunciado. E no final ele fala assim, permaneceis, né? No qual também permaneceis. No qual vocês estão firmes. Apesar das falhas, apesar dos erros que vêm sendo corrigidos pelo apóstolo, eles permanecem firmes, né? E quando ele fala desse esse pleno evangelho, é o mesmo que é relatado em Romanos capítulo 1, versículo 1 e Romanos 16, versículo 25, perdão. Romanos 1, versículo 1 e Romanos 16, versículo 25. É o evangelho completo, é aquele que tem o ensino tanto sobre Cristo quanto sobre a igreja, né? E aí no versículo 2 ele vai falar assim, ó, pelo qual também sois salvos. Ele está se referindo aqui a um processo de salvação, lá de Romanos 5, versículo 10. Né? Então a gente vai sendo, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós entramos no processo de salvação e esse processo vai perdurar até nós nos tornarmos maduros, conforme a gente pode ver lá um pouquinho mais à frente, né, em Romanos também, se eu não me engano, capítulo 8. Deixa eu só confirmar aqui. Romanos capítulo 8. Deixa eu confirmar. Um minuto. Romanos capítulo 8, exatamente, versículo 29, tá? Capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então, dê uma olhada lá nesse processo de salvação, no versículo 2. Nesse versículo 3, quando ele fala assim, ó, que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, né? Então, a morte por nossos pecados, né, o seu sepultamento, né, tudo isso para pôr fim à nossa dívida, né? E a sua ressurreição. E a sua ressurreição para o quê? Para nos fazer germinar com a vida. A vida infundida em nós, né? O evangelho verdadeiro que nos infunde a vida que é Cristo. Então aí tem um monte de versículos que eu posso dar como referência para vocês, vou dar só alguns aqui. Isaías 53, dos versículos 5 ao 8, Isaías 10, Isaías 53, dos versículos 10 ao 12. Posso falar de Salmos também 22, dos versículos 14 ao 18, Daniel 9, 26, Isaías 53, 9, Salmos 16, versículo 9 e 10, Oséias 6, 2 e por aí vai. Porque ele fala no versículo 3, né? Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo, né, morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando ele se refere às Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. Tá? E, finalmente, versículo 4, né? A gente já leu aqui, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ok? É a sequência que nós acabamos de falar. Dos versículos 5 ao 11, né, a gente vai ter aqui a ressurreição testemunhada. Olha lá, versículo 5. E que foi visto, ou seja, que apareceu, né, foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então, os primeiros apóstolos, eles foram oculares, né? Os primeiros apóstolos tiveram ali a visão de Cristo, né? Eles viram Cristo. Foi uma coisa em que eles viviam com ele. Nós sabemos disso, né? João 14, 19. Todas as passagens que falam dos apóstolos, né? Atos 1, 22, Atos 2, 32, 4, 33 e por aí vai. Tá? Versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, o apóstolo Paulo, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus.
Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Conforme Gálatas, né, 2:20, a gente vai ver essa frase também. Então, essa graça que motivava o apóstolo. Né? Então, esse versículo 10, a graça está sendo falada aqui 3 vezes, né? A palavra graça 3 vezes. E é Cristo ressurreto, né? Que se tornou o Espírito que dá a vida. Isso é a graça, né? Conforme a gente pode ver no versículo 45, a gente vai ver lá na frente, daqui a pouquinho. Né? Versículo 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Então, o apóstolo está falando aqui com eles, o que está acontecendo? É esse Cristo que nós pregamos para vocês. Nós testemunhamos para vocês um Cristo ressurreto. Como é que vocês agora vêm aqui questionar a ressurreição como se fossem saduceus, né? Como se fossem da seita dos saduceus, que não criam em ressurreição? Então, o costume de se colocar corpos dentro das pedras, né? De grutas, de rochas, se dá justamente pela expectativa da ressurreição do corpo. Cristo foi colocado numa rocha, né, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, apesar de não terem acreditado na ressurreição de Cristo. Né? Muitos deles sabiam da ressurreição, mas preferiram omiti-la e vender uma informação falsa para os judeus. A gente sabe dessa história, eu já esmiucei isso aí no canal, quando eu falei dos evangelhos, né? Mas os saduceus não. Né? Se Cristo tivesse sido enterrado por saduceus, ele estaria embaixo da terra, com terra em cima dele. Certo? Continuando, dos versículos 12 até o 19, tá? 12 e 19, a gente vai ter o apóstolo refutando essa questão da ressurreição. Né? Olha lá, ele vai questionar como é que vocês podem não acreditar em ressurreição e dizer que fazem parte da igreja de Cristo. Se a base do cristianismo é um Cristo ressurreto. Versículo 12, olha lá. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. É sem razão, a fé de vocês é oca. Né? Não tem nada dentro. Amém? Falei para vocês, eles estão se comportando aqui como os saduceus, né? Lá de Mateus 22, né? Versículo 23, Atos 23, versículo 8. Né? Então o apóstolo está tratando aqui veementemente, né? Veementemente essa questão da questão da ressurreição, que eles não criam, alguns deles não acreditavam. Versículo 15. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre esses versículos aqui novamente, tá? Deixa eu fazer a leitura até o 19. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Então, nós somos mentirosos, né? Se vocês não creem na ressurreição. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Romanos 8:2, né? Nós, né, o que nos salva da condenação é a ressurreição. Então nós estamos no pecado, se Cristo não ressuscitou. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque aqueles que morreram, segundo 1 Tessalonicenses, né? Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 16, eles vão ressuscitar primeiro. Se Cristo não ressuscitou, eles vão ressuscitar, estão perdidos então. Né?
19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha lá Romanos 13, versículo 11, né? Nós não teríamos futuro, não teríamos esperança, ok? Então, nessas passagens aqui do versículo 12 ao 19, né? A ressurreição é o pulso da vida. A ressurreição é o pulso da vida. É o que sustenta a economia neotestamentária de Deus. É o infundir-se de Cristo em nós, que é a economia de Deus, a economia neotestamentária, a base dela é toda a ressurreição de Cristo. Agora, como é que tem uma igreja fundada por Paulo que não crê? Alguns membros não estão crendo mais na ressurreição, né? Então Deus não seria o Deus dos vivos, seria o Deus dos mortos, né? Mateus 22, 32. Ele não seria um salvador vivo, ele seria um salvador morto. Apocalipse 1, 18. Olha lá. E nós não seríamos justificados, conforme Romanos 4, 25. Ok? Continuando, dos versículos 20, né? Paramos no 19, versículo 20 até o versículo 28, a gente vai ter agora a história da ressurreição. Então Paulo vai dar um flashback aqui para eles, para ver se eles acordam, né? Olha lá. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Como eu falei, lá Levítico nós lemos, né? Levítico 23, versículos 9 ao 11, se não me engano. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Né? A morte veio por Adão, no seu corpo, né? Seu corpo almático. E a vida, né? A ressurreição dos mortos, a vida veio por um homem espiritual, totalmente espiritual, né? Versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lemos lá Levítico 23, 10 e 11, né? Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isso aqui é totalmente apocalíptico, né? Eu já vou dar uns versículos aqui para vocês. Né? O último inimigo que vai ser aniquilado é a morte. Né? Então, imediatamente após a queda do homem, Deus iniciou a sua obra para abolir o pecado e a morte. Essa obra tem progredido, através das eras do Antigo Testamento e ainda hoje está em curso, quando o pecado for eliminado no fim da velha criação e quando a sua origem, que é Satanás, for lançado no lago de fogo, conforme nós já vimos lá em Apocalipse 20, versículos 7 ao 10, a morte será abolida, será lançada no lago de fogo, né, com o Hades, o seu poder após o juízo final, né, no trono branco, ok? E versículo 27, porque todas as coisas sujeitou, né, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Né? Então aqui ele está dizendo o seguinte, está se referindo a Deus, né? Que sujeitou todas as coisas sob os pés de Cristo. Né? Isso é uma referência lá ao Salmo 8, dos versículos 6 ao 8, né? Relativamente a Cristo como homem a quem Deus fez ter domínio sobre as coisas. Ok? Quando isso vai se cumprir, Rafael? Quando todas as coisas mencionadas nos versículos 24 ao 26 tiverem ocorrido. Certo? 28.
E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Certo? Então essa é a história que o Paulo conta para eles da ressurreição, para ver se a galera acorda, né? E agora vai falar da influência moral da ressurreição aqui, até o versículo 34, do 29 ao 34, olha lá. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Aqui é uma questão católica, né? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda a hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu coloco minha vida em risco por vocês, para que esse evangelho possa ser expandido, para que a economia neotestamentária possa vir a cabo em cada um de vocês. Né? E nesse versículo 31 ele está dizendo mais uma vez, eu me coloco, né, eu coloco minha vida em risco por esse evangelho que eu sou testemunha. Né? Os crentes em Coríntios eram fruto do labor, do trabalho do apóstolo. Né? Ele arriscou a vida por eles, ok? Neles o apóstolo podia gloriar-se, né? Por quê? Porque ele era o fundador da igreja, ok? Gloriando-se assim, ele declarou que diariamente morria, isto é, diariamente arriscava a vida, enfrentava a morte e morria, né? Para quê? Para o ego, né? Morria, né? Para o ego. 2 Coríntios 11, 23, 2 Coríntios 4, 11, né? Romanos 8, 36 e por aí vai, ok? Versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as feras que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Ele estava ali advertindo os crentes a não terem companhia, né, daqueles hereges que diziam não haver ressurreição, ok? Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Olha que pancada, né? Alguns não têm conhecimento porque vocês, como igreja, não estão cumprindo o propósito, né, de vocês. É isso basicamente que o apóstolo Paulo está falando aqui. Né? E agora ele vai falar um pouquinho do versículo 35 ao 44, acerca do corpo da ressurreição. Olha lá. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Né? Então ele vai falar do corpo da ressurreição. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Aí a gente tem que pensar aqui na questão, por exemplo, da comparação que ele faz aqui com a semente, né? Com o vegetal. A semente plantada morre e é vivificada. É um exemplo de quê? Ressurreição, ok? Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como trigo, como de trigo ou de outra qualquer semente. Versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. E aí o corpo ressuscitado, que vai gerar o arbusto, vai gerar a gramínea, a árvore, seja lá a espécie, né? Ali, cada um segundo a sua espécie. Versículo 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. E aqui Paulo dá um show de astronomia, Paulo dá um show de biologia, Paulo dá um show aqui de ciência em si, né?
Porque pensa, irmão, ele está falando de evolução aqui, de criação, né? Cada coisa foi criada segundo a sua carne. Então não tem essa história evolucionista de que uma bactéria foi evoluindo até chegarmos a nós. Cada espécie dá de acordo com a sua espécie e ponto final. E ele vai falar e há corpos celestes e há corpos terrestres, né? E vai diferenciar esses corpos agora em glória. Olha o versículo 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Sem nenhum, sem nenhum equipamento muito avançado, né? Para observar o céu, Paulo está afirmando isso aqui, através da revelação do Espírito, porque quando ele falava, o Espírito falava por ele. Né? Lembra que eu falei no Antigo Testamento, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, eles falam através do Espírito que habita neles. Nós falamos através do Espírito que habita em nós. Amém? Versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção. Né? O nosso corpo é corruptível, mas na nossa ressurreição haverá uma transformação em um corpo incorruptível, para que nós possamos herdar o reino, que é incorruptível, que será incorruptível. Vou falar disso daqui a pouco melhor. Semeia-se, versículo 43, semeia-se ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Corpo natural é o nosso corpo almático, né? O nosso corpo, a nossa alma. Ok? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, em espírito vivificante. Adão almático, o nosso Cristo, espírito ressuscitado, espírito ressurreto. Amém? Se dispensando em nós. Desses versículos aqui agora, 45 até o 49, né, ele vai falar desse corpo espiritual, olha lá, né, já li o 45, 46, mas não é primeiro espiritual, senão natural, depois espiritual. Né? Então, primeiro, não é primeiro espiritual, então primeiro Adão, né, morre no pecado, não podendo ser mais justificado, e aí a gente tem o nosso Cristo espiritual, ressurreto, né? E já vou falar mais disso. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres, e qual o celestial? Tais também os celestiais. Então nós, quanto cristãos, devemos buscar, né, sermos seres celestiais, ainda que nessa terra vivemos de acordo com aquilo que Cristo quer que nós vivamos. Versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Dos versículos 50 aqui ao 53, a gente vai falar um pouquinho sobre a vitória do que é incorruptível sobre aquilo que é corruptível. Olha lá. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A transformação que eu já falei para vocês, lá em Filipenses 3:21. Né? E quando ele fala dorme aqui, está falando de morrer mesmo. Tá? 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 ao 16. Né? Você pode olhar lá também o Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos 11 ao 13. Tá? Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, se estivermos vivos.
no toque da sétima trombeta, lá de Apocalipse 11, versículo 15. Né? A trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16. Se nós estivermos vivos, né, nós seremos automaticamente transformados. Ok? E se por acaso estivermos dormindo no Senhor, também, né? Olha lá o que vai acontecer. É claro aqui, ó. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Se nós estivermos mortos, vamos ressuscitar segundo a nossa primícia, né? As nossas primícias ressuscitou, que é Cristo, incorruptíveis também. Ok? 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Certo? De um corpo, né? Esse corpo corruptível nosso, mortal, vai se tornar um corpo imortal, né? E não sujeito a dor, a sofrimento, a fraquezas, a angústias, né? Versículos 54, 55, 56 e 57, a vitória da vida sobre a morte. Olha lá. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Né? Onde está a morte, a tua vitória? Né? Meu Jesus ressuscitou. Vou comentar algumas coisas aqui nesse 54 já, espera aí. 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha isso aqui, irmãos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 56, quando ele fala assim, ó, o aguilhão da morte, né, do diabo, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Agora deixa eu comentar, eu notei algumas coisas aqui, ó, no versículo 54, né, que ele, olha, a ressurreição começa com o avivamento do nosso espírito mortificado e se completa com a transfiguração do nosso corpo corruptível em corpo incorruptível. Só que entre esse espaço, entre uma coisa e outra, o avivamento do nosso corpo mortificado, até a questão do nosso corpo ser transformado entre uma coisa e outra, há um processo. A nossa alma caída é transformada pelo Espírito que dá vida. Né? Olha lá 2 Coríntios 3,18. Ele virá à terra com o reino de Deus. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Para quê? Para subjugar. E isso vai continuar durante o milênio. Lê lá Apocalipse 20, versículos 4 e 6. 4 e 6. No versículo 56, né, ele vai falar aqui da morte, né? Da morte, ora, o aguilhão da morte é o pecado. E olha isso, e a força do pecado é a lei. Então fica atento e para de falar que Cristo não anulou a lei, porque hoje a lei ela é anulada para nós. Ou você cumpre os 613 mandamentos da lei, que a gente não sabe nem os 10, que dirá os 613, que o judeu sabe de cor. A lei é uma muleta. Quando Cristo ressuscitou, essa muleta foi lançada fora. Ele veio para cumprir a lei, sim, mas para ele cumprir, não para que você e eu precisássemos cumprir. Quando ele cumpre, ele anula a lei e nós vivemos debaixo da graça, irmão. Então, pensa. Ele cumpriu para que nós não precisássemos mais cumprir e vivêssemos o período da graça que vivemos. Amém? O pecado, olha esse versículo 56 aqui, ó. O pecado traz maldição e condenação. Lei, Romanos 4:15, Romanos 5 do 13 e 20, Romanos 7, versículos 7 e 8, né? Por isso a lei se torna o poder do pecado para nos matar, conforme Romanos capítulo 7, versículos 10 e 11. Só que a morte de Cristo cumpre toda a exigência da lei. Né? Segundo, você pode ver lá em 1 Pedro 3,18 e 1 Pedro 2,
24. E quando ele cumpre a exigência da lei, nós não precisamos mais cumprir. Deixemos a nossa religiosidade de lado. Ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Mas isso eu vou falar no nosso próximo livro, né, que já estou projetando aí, nosso segundo livro. Se você não leu ainda o primeiro Apocalipse, você está perdendo. Né, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para você poder adquirir nosso primeiro livro aí. Certo? Bom, continuando. Continuando, então, depois de ter explicado isso, que eu acho fundamental acerca da ressurreição, né? O cumprimento da lei por Cristo, ok? Nos coloca na graça e não nos imputa a lei novamente, certo? A lei era uma muleta para que aqueles que viveram debaixo dela pudessem, teoricamente, cumprir as exigências da lei, mas que não era possível serem cumpridas a não ser por Cristo, que veio, e ele sim, não veio para revogar, mas veio para cumprir a lei, e ele cumpriu ela totalmente, satisfazendo, olha lá o que eu acabei de falar para vocês, ele satisfez, né? Ele cumpriu a exigência da lei, e ele pôde anular a lei agora e nos colocar debaixo da graça. Amém? E para fechar, versículo 58, portanto, meus amados, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aí que o apóstolo Paulo fecha esse capítulo poderoso da ressurreição, dando um motivo para que a gente possa fazer a obra do Senhor, né? Então não questione, irmãos, a ressurreição, porque se nós questionamos, nós nos tornamos como alguns desses crentes aqui de Coríntios, em nome de Jesus, amém? A base do nosso evangelho é essa, a ressurreição de Cristo. É essa ressurreição que faz com que nós estejamos firmes e saber que haverá uma recompensa. Segundo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, né? E a recompensa de Cristo também, né? Lá no tribunal de Cristo, que eu falo para vocês também direto, 2 Coríntios, capítulo 5, olha lá comigo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, né? É o tribunal de Cristo, depois você lê lá. Nos dá toda o prazer de servir esse Deus maravilhoso. Não que nós não dependêssemos disso para servi-lo, mas é um presente que ele nos dá, né? Então deixa eu explicar aqui para finalizarmos essa aula. Passou um pouquinho hoje, mas é um capítulo muito grande, né? A salvação é um presente, ok? Mas o reino é uma conquista. A salvação nós recebemos sem ter que fazer nada para recebê-la, apenas reconhecendo aquilo que ele fez por nós. Então não anule a cruz de Cristo. Agora, reinar, sermos recompensados, depende das obras que nós fazemos. E como eu já falei, se as nossas obras elas forem de ouro, prata e pedra preciosa, nós receberemos o nosso galardão. Se as nossas obras forem de madeira, feno e palha, né, nós não receberemos o nosso galardão. E, conforme eu já falei, 2 Coríntios 5, 10, você pode olhar lá, e eu não estou inventando nada. Versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 5. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Ok? E aí eu poderia continuar lendo aqui, mas nós vamos chegar, né, na segunda epístola aos Coríntios, e aí eu vou explicar tudo isso aqui detalhadamente, a questão do tribunal de Cristo também. Certo? Então a ressurreição foi o 10º problema que o apóstolo Paulo tratou aqui na igreja de Coríntios, né, no capítulo 15. E que igreja problemática, né? Nada parecido com as nossas igrejas de hoje, né, irmãos? Nada. Isso foi só lá em Corinto, né, lá na igreja fundada pelo apóstolo Paulo, ok? Então é isso. Capítulo 15 foi para conta.
Qualquer dúvida, eu sei que é um capítulo grande, então quero te pedir, manda um WhatsApp aí para mim, ó, nesse número aí, escreve um comentário no vídeo aí, comentário é mais difícil da gente ver, mas escreve aí, e espero que você tenha sido assim tremendamente esclarecido por esse estudo nosso de hoje, amém? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus, né? E na próxima aula, capítulo 16, a gente vai falar da coleta, né, para os crentes de Jerusalém. Então você tinha uma sede, né, em Jerusalém e havia, né, coletas sendo feitas para esses crentes também, né, para esses líderes de Jerusalém. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueça, curta, compartilhe, né, esse vídeo e inscreva-se no canal. Beijo. Tchau.